quebrar os padrões. Essas regras não escritas que moldam nossas escolhas, sufocam nossos desejos e às vezes até definem quem somos. Já parou para pensar o quanto disso você aceitou sem sequer questionar? Não, eu não me refiro às normas óbvias como não roube ou não mate. Falo das expectativas silenciosas que sussurram na sua cabeça, governando suas ações como déspotas invisíveis. A carreira certa, o corpo ideal, o comportamento apropriado. A quem estamos tentando agradar, afinal? Será que escolhemos esses padrões ou foram eles que nos escolheram? Pior ainda, será que percebemos que eles estão lá? O mais irônico é como essas verdades universais infiltram nas nossas vidas como parasitas, mascarados de bom senso. Estude, case, tenha filhos, trabalhe, aposente-se. Depois, morra em paz. É isso? Esse é o roteiro que você escolheu, que você assinou? Mas calma, não me apresse em conclusões, isso seria previsível demais. Vamos apenas observar o cenário, como quem encara o quadro pela primeira vez e se pergunta: por que essas cores, esses traços? Sabe, o mais fascinante é como a aceitação desses padrões não vem com alarde. É sutil, quase hipnótico. Como areia movediça, você não sente quando começa a afundar. Agora respire fundo. Vamos continuar a explorar isso, mas lentamente, porque desenterrar o que está enterrado pode ser perigoso. Não para você, claro, mas para o confortável mundinho que construíram ao seu redor. Você já percebeu como a conformidade é um veneno doce? É fascinante. Parece tão seguro, tão aconchegante. Faça o que todo mundo faz e você será aceito. A sociedade sussurra isso como um amante traiçoeiro, prometendo segurança enquanto lentamente rouba a sua autenticidade. A armadilha está bem montada. Desde cedo somos treinados a seguir o rebanho. Na escola, aprendemos que há respostas certas e erradas. Nada entre elas. No trabalho, somos incentivados a pensar fora da caixa, mas, na verdade, só até onde a empresa permite. E na vida pessoal? Aí vem a cilada maior. Seja interessante, mas não demais. Seja único, mas só até onde as pessoas se sintam confortáveis, com as suas singularidades. Mas qual é o custo disso? Sacrificar pedaços de si mesmo para caber em moldes que nunca foram feitos para você? Curioso, não é? No fundo, todos queremos ser aceitos, mas odiamos admitir o preço que pagamos por isso. O mais perverso é que essa conformidade não se apresenta como opressão. Não, ela vem disfarçada de escolha. Você decidiu fazer isso, não é? Claro, você decidiu, mas com quantas opções reais? A liberdade é uma palavra bonita, mas raramente é verdadeira quando vivemos cercados por olhares que julgam e expectativas que pesam como correntes invisíveis. E sabe o mais engraçado? Ou trágico, dependendo do seu humor? Conformar-se nunca traz paz de verdade. É como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais você tenta se encaixar, mais vazio você sente. Então me diga, até que ponto você tem moldado a sua vida? Ou tem sido moldado por ela? E agora? Olhe para o espelho. Não de vidro, não da sua casa. Falo daquele espelho invisível que carregamos dentro de nós. Feito de tudo que absorvemos do mundo. As vozes dos pais, os sussurros da sociedade, as promessas falsas das propagandas. Tudo ali refletindo não quem você é, mas quem você foi treinado para acreditar que deveria ser. Você já tentou se olhar de verdade nesse espelho? Cuidado, pode ser desconfortável. Ele não é gentil, ele devolve olhares questionadores. E se você for honesto o suficiente, perguntas perigosas. Esse sou eu? Ou apenas uma coleção de expectativas alheias? Essa pergunta, ela é um convite para a insanidade, sabia? Porque ao mergulhar nessa reflexão, você percebe que muitos dos seus gostos, opiniões e até seus sonhos podem não ser realmente seus.
Eles foram entregues a você como herança de um sistema que só funciona se todos jogarem o mesmo jogo. E aqui que as coisas ficam realmente perturbadoras. Quando você começa a enxergar o que está no espelho, percebe como o mundo ao seu redor foi projetado para que você nem sequer notasse que estava sendo moldado. O comercial que promete felicidade em troca de um carro. O elogio que só vem quando você se encaixa. O silêncio que surge quando você ousa ser diferente. Mas o que acontece se você quebrar esse espelho? Agora chegamos a uma questão intrigante. Porque sim, é possível viver sem ele, mas não sem consequências. Ser livre dos padrões é libertador, mas também solitário. E aqui está o dilema. Você quer a liberdade ou a ilusão reconfortante do pertencimento? Então você decidiu quebrar o espelho? Bravo. Mas espere, antes de comemorar, deixa eu te perguntar. Já pensou no que vem depois? Não, eu não falo de liberdade pura e gloriosa. Isso é um conto de fadas vendidos por quem nunca tentou. Eu falo do vazio, daquele espaço desconfortável que surge quando você destrói tudo o que achava que era. Porque veja bem, o espelho, com todas as suas distorções, ao menos oferecia algo familiar. Ele te dizia quem você deveria ser, ainda que mentisse descaradamente. Sem ele, quem te diz? Quem define quem é certo e errado? Ah, meu caro, sem o espelho você não tem ninguém para culpar, só você mesmo. E é aí que muitos recuam, porque a liberdade vem com etiqueta de preço bem alto, responsabilidade total. Escolhas que antes eram automáticas agora exigem reflexão. Os caminhos prontos desaparecem, deixando você em um labirinto onde cada passo é um risco. E o mais cruel? Não há garantias. Você pode errar. Na verdade, vai errar. E o mundo? O mundo não vai facilitar a sua vida. Ele odeia quem quebra o espelho. Porque, para quem ainda vive presa a ele, a sua liberdade é um lembrete incômodo que eles também poderiam ser livres. Mas escolheram não ser. Você será chamado de louco, de ingrato, de rebelde sem causa. Eles tentarão te puxar de volta, te fazer acreditar que está perdido. Mas e se nesse caos você encontrar algo raro e precioso? Uma centelha do verdadeiro eu escondido sobre as camadas de mentiras. Essa é a recompensa, sabe? Não um final feliz, mas a chance de recomeçar, de construir algo que seja seu, mesmo que imperfeito, mesmo que solitário. A questão é, você consegue suportar esse preço? Muitos não conseguem. Eles voltam correndo para os cacos do espelho, tentando colá-los, desesperado por uma falsa ordem. Mas você parece diferente, não é? Agora vem a parte que ninguém te conta. Porque destruir é fácil. Libertar-se dos padrões, quebrar o espelho, rasgar os rótulos, isso é um ato de fúria, um instante de coragem, ou loucura, dependente do ponto de vista. Mas e depois? O que sobra quando você remove o que te moldava? Nada. Sim, um vasto e aterrador nada. E é nesse vazio que muitos se perdem, porque cresceram acostumados a serem guiados. O espelho pode ter sido uma farsa, mas ao menos dava um reflexo. Agora, sem ele, o que resta? O silêncio, a dúvida, a liberdade nua, sem promessas de felicidades instantâneas. E aqui surge a pergunta mais brutal de todas. O que você quer ser? Não o que te disseram para ser, não o que esperam de você, mas você, em sua essência mais crua e primitiva. A maioria não tem resposta, e isso os apavora. Reconstruir-se é doloroso, porque exige criação do zero. Você precisa decidir quem é, quais valores são seus, quais verdades sustentam a sua existência. E não há atalhos. Você vai errar, vai tropeçar, vai se sentir perdido. O mundo não te dará um mapa. E, ironicamente,
É isso que torna esse processo real. E a outra verdade que poucos aceitam? Quando você se reconstrói, inevitavelmente deixa parte de si para trás. Pessoas que antes faziam sentido agora parecem estranhas. Sonhos antigos murcham. Há luta nessa jornada. Você não sai dela intacto, você sai diferente. Mas e se isso for bom? E se esse vazio não for um abismo, mas uma tela em branco? E se pela primeira vez você puder pintar a sua própria existência? A reconstrução não é um retorno ao que era antes, é um renascimento. E renascer? Isso é para poucos. Agora que você começou a se reconstruir, surge um problema. Um probleminha curioso e previsível. O mundo ao seu redor não gosta de mudanças. Ele não aceita que alguém saia da trilha e siga o caminho próprio. E sabe o que é mais irônico? Ele não tentará te prender à força. Não. Isso seria óbvio demais. O mundo age como um amante ciumento. Manipula, seduz, faz promessas e quando tudo falha, tenta te fazer duvidar de si mesmo. Você sempre foi assim? Por que você mudou tanto? Não está exagerando? E se tudo isso for um erro? E as pessoas? Bom, algumas vão torcer por você, de longe. Outras vão tentar te trazer de volta, porque sua liberdade é um espelho que reflete a prisão delas. E isso incomoda. Muito. A pressão vem de todos os lados. Amigos que não te reconhecem mais, família que sente que te perdeu, sistemas que querem te encaixar de novo. E agora o dilema: ceder e voltar à sua zona de conforto ou seguir adiante, mesmo que sozinho? A verdade é brutal. Crescer dói. A liberdade tem um custo social. Algumas pessoas ficarão pelo caminho. Algumas portas se fecharão. Mas e daí? Você não queria apenas sobreviver, queria viver. E viver de verdade significa aceitar que nem todos entenderão sua jornada. E se eu puder te dar um conselho? Não tente convencer ninguém. Não peça permissão, apenas continue. O mundo não precisa aceitar a sua mudança para que ela seja real. E então você para. Não porque desistiu, mas porque algo finalmente clareou a sua mente. Você nunca precisou da aprovação de ninguém. Nunca. Mas, meu caro, você percebe o peso dessa revelação? O mundo inteiro foi construído para que você acreditasse no contrário. Desde pequeno te ensinaram que deveria ser validado. Por professores, pela família, pela sociedade, pelo mercado. E agora, de repente, você percebe que isso tudo é uma grande farsa. A pergunta é: o que acontece quando você para de pedir permissão para existir? Bom, primeiro vem um choque. O medo. Porque sem a necessidade de agradar, sem a necessidade de se encaixar, você tem um poder imenso nas mãos. O poder de ser você mesmo. Sem filtros, sem concessões. E isso é assustador. Afinal, quem você é sem os olhos do mundo ditando o seu valor? Mas depois vem algo sublime. Algo que poucos experimentam. A leveza de simplesmente ser. Você para de justificar suas escolhas, para de explicar sua liberdade, para de moldar sua personalidade para se encaixar em expectativas alheias e, pela primeira vez, experimenta um tipo raro de paz. Mas veja bem, isso não significa que os desafios desaparecem. Não, eles continuam, só que agora você os encara diferente. Quando alguém te questiona, você não se apressa em se justificar. Quando a sociedade tenta te rotular, você ri, porque no fundo você sabe que isso é um jogo. E a única vitória real é não jogar. E quer saber o mais irônico? Quando você finalmente se liberta da necessidade de aceitação, algo estranho acontece. As pessoas começam a te respeitar. Porque o mundo teme e admira aqueles que não precisam dele. Então o que vem agora? Bom, agora você está à beira de algo raro, uma vida sem correntes, mas há um último obstáculo. E aqui está o golpe final.
A parte que ninguém menciona quando romantiza essa tal de liberdade. Porque veja bem que ser livre não é apenas quebrar correntes, é aceitar que muitos não te seguirão. E essa, meu caro, é uma verdade dura. Porque depois de todo esse caminho, depois de questionar padrões, reconstruir-se e enfrentar o mundo e parar de pedir permissão, você olha ao redor e percebe algo perturbador. Há menos gente ao seu lado. Não porque você os afastou propositalmente, mas porque a liberdade assusta. Nem todo mundo está disposto a abandonar o conforto do previsível e poucos têm coragem de andar sem muletas sociais. E de repente você se encontra num espaço raro e solitário, aquele onde só cabem os que ousaram ser autêntico. E agora? Bom, aqui muitos desistem, porque a solidão pode ser um monstro. O desejo de pertencer volta como um veneno sutil, sussurrando: talvez seja melhor voltar um pouco, talvez seja mais fácil se encaixar só um pouquinho. Mas se há algo que você precisa entender, é isso. Solidão e liberdade são irmãs, mas não são inimigas. A solidão que surge da liberdade não é uma sentença, é um portal. Um portal para algo que poucos experimentam. Conexões reais. Porque agora, sem precisar fingir, sem precisar agradar, as pessoas que permanecerem serão as certas. E as que chegarem virão pelo que você realmente é, não pelo papel que antes interpretava. Então sim, haverá momentos de silêncio, haverá dias que o peso da independência será esmagador. Mas e se essa for a fase final antes de algo grandioso? Então, algo curioso acontece. Depois de todo o caos, depois de perder o que não servia mais, depois de encarar o silêncio ensurdecedor da liberdade, você acorda um dia e percebe algo diferente, algo sutil, quase imperceptível no começo. A solidão que antes pesava como um fardo, agora parece leve. Porque veja bem, meu caro, a solidão tem camadas. A primeira, a mais dolorosa, é a do rompimento. Quando você se afasta do que já não faz sentido e sente o vazio da ausência. Mas a segunda é a mais bela. Porque nela você descobre algo que sempre esteve ali, mas que o barulho do mundo encobria. Sua própria companhia. E isso muda tudo. De repente você não precisa mais preencher o silêncio com distrações vazias. Não sente mais a necessidade de estar cercados por pessoas só para fugir de si mesmo. E mais do que isso, você percebe que estar só e estar solitário são coisas muito diferentes. E quando esse entendimento se instala, algo quase mágico acontece. As conexões certas começam a surgir. Porque agora você não busca mais aprovação, não aceita menos do que merece, não se prende por medo de ficar só. Você atrai o que ressoa com seu novo eu. Pessoas que também quebraram seus espelhos, que também ousaram sair da linha. E essas conexões, meu caro, são raras, mas inquebráveis. O mundo continua igual lá fora, ainda tentando empurrar padrões e regras. Mas você já não é mais o mesmo. Você olha para tudo isso com um sorriso discreto, porque sabe algo que a maioria nunca ousa descobrir. A verdadeira liberdade não é estar sem correntes, é perceber que elas nunca existiram. E então, você chegou. Não porque o caminho terminou, mas porque algo dentro de você mudou para sempre. Você não é mais prisioneiro dos padrões, das expectativas, do medo de ser diferente. O espelho que te distorcia, destruído. A necessidade de aprovação, dissolvida. A solidão, transformada em poder. Mas agora vem a pergunta final. O que você faz com essa liberdade? Ah, meu caro, esse é o segredo que poucos entendem. Porque se libertar dos padrões é apenas metade do jogo. A outra metade é criar os seus próprios. Mas dessa vez sem algemas, sem medo, sem pedir permissão. Aqui entra algo que muitos ignoram. A sorte. Sim, porque o mundo gosta de dizer que algumas pessoas nasceram com sorte, enquanto outras estão presas ao destino.
Mas agora que você quebrou as correntes, já deve ter percebido a verdade, não é? Sorte não é algo que acontece com você, é algo que você cria. E como? Bom, isso, meu caro, é o próximo passo da sua jornada. Se você realmente quer aprender a moldar sua própria sorte, a dobrar as regras do jogo ao seu favor, então algo que você precisa fazer. O vídeo está aqui, mas cuidado, depois de assistir, não haverá mais volta. Você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Afinal, agora que você está livre, por que não começar a jogar com as suas próprias regras?